Senhoras e senhores, muito bem-vindos de volta. Daremos continuidade à nossa programação de palestra com o tema Prevenção ao assédio e promoção da saúde mental no ambiente judiciário. A construção de ambientes de trabalho saudáveis, respeitosos e acolhedores é uma responsabilidade coletiva e um elemento fundamental para a valorização dos servidores. Para tratar deste tema de grande relevância, convidamos ela que é graduada em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, pós-graduada em Ciências Criminais pela Escola de Magistrados da Bahia, mestre em Segurança Pública e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Bahia. Sua dissertação abordou a atual atuação do Judiciário na prevenção dos direitos humanos da mulher, a aplicação da Lei Maria da Penha. Chamamos então para esta palestra com muito entusiasmo a doutora Nartir Weber. Uma salva de palmas calorosas, por favor. Bom dia a todos e a todas. Com um grande prazer que eu venho para essa palestra, porque eu tenho faço 36 anos de magistratura, e eu falava para o doutor Anderson que quando eu cheguei em Aurélio Leal, a mãe dele era juíza em Ubaitaba. E então eu vi o doutor Anderson ainda meninos, não de fraldas, mas ainda um moleque correndo nas ruas de Ubaitaba. Então hoje vejo o doutor Anderson como diretor jurídico deste sindicato que é tão representativo, tão importante, porque as nossas lutas são sempre importantes, difíceis de a gente vencer. Eu fui, presidente da Associação dos Magistrados da Bahia por 3 biênios. Então, trabalhei muito com os sindicatos durante esse período. Nós fazíamos umas dobradinhas, não é? Íamos à Assembleia juntos, buscar os nossos direitos. Então, para mim é uma alegria, porque eu tenho assim, um grande amor pelos servidores da Justiça, porque como nós, magistrados, passam por momentos sempre difíceis, é uma cobrança que não tem tamanho, e a gente vai se adaptando à vida. Então, a minha fala é sobre o assédio no ambiente de trabalho e a discriminação. Eu tenho certeza aqui que se eu pedir que levante a mão, que todo mundo vai levantar. Quem é que não passou já por um momento de assédio e de discriminação? Olha, eu nem pedi, já estava levantando a mão. É isso mesmo, porque também nós, e nós mulheres, espera que meu pé... Nós mulheres sofremos muito tipo de discriminação. E eu, como mulher, me coloco, tanto que a minha dissertação também foi sobre a violência doméstica, sempre voltada para esses temas das vulnerabilidades. Não é? Hoje eu sou secretária de Direitos Humanos da AMB, da Associação Nacional de Magistrados, Brasileira de Magistrados, e trabalho com vulnerabilidades. Menores, idosos, mulheres e as pessoas que se sintam prejudicadas de qualquer forma, com as pessoas portadoras de deficiências. Enfim, o mundo hoje não está fácil, mas está bem melhor do que era antes. Vamos lá. Assédio e a discriminação no ambiente de trabalho. Essa sou eu, que já foi dito aí. Aqui. A introdução. O escopo dessa minha fala... Ah, tá. Obrigada por isso, estou me sentindo. Pronto. Oh. Obrigada, meninas. Vamos lá. Então, nós não acho que, na verdade, essa é a primeira vez que
um membro da comissão é convidado para dar uma palestra. Nós estamos acostumados, faz parte do projeto. Nós fazemos visitas técnicas, não sei se já chegamos em alguns lugares que vocês já estivessem, fazemos visitas técnicas, a gente faz o acompanhamento, mas palestra mesmo, eu acho que é a primeira vez, pelo menos eu, na condição de presidente da comissão, estou fazendo. E é muito importante, presidente, Anderson e demais diretores, que a gente faça isso, inclusive gravando, né? Eu vou me propor gravar uma palestra falando de uma forma bem, como eu vou falar aqui hoje, para que vocês possam replicar, para que, né, os servidores possam conhecer um pouco mais, porque todo mundo conhece os direitos, mas ninguém para verdadeiramente para olhar dentro da legislação, né, o que é que tem das resoluções, e aí fica bem tranquilo. Me comprometo, se for interessante, eu faço isso. Então, é despertar o escopo, é despertar a atenção para a existência de canal de comunicação seguro para o recebimento de notícias de assédio ou discriminação no ambiente do TJ. Vocês sabem que tem esse ambiente lá, que a gente recebe? Ótimo. A metodologia, a perspectiva do princípio da dignidade humana, no que toca ao assédio, e da igualdade, no que toca à discriminação, tá? Como norteador das relações humanas do trabalho. O que é que tem isso? O objetivo é alcançar resposta positiva na solução das contendas internas entre magistrados, servidores, estagiários, terceirizados do tribunal, com o uso de práticas de acolhimento e práticas restaurativas. O que é que a gente tem buscado? E aí eu já falo mesmo nas reuniões, no trabalho da comissão. Pacificar. Né? Nós identificamos, a pessoa vai, leva a notícia, a gente faz uma reunião, decide como fazer, e aí nós vamos fazendo vários caminhos para, ao final, a gente levar uma solução ao caso. Olha aqui, assédio moral no trabalho. Os sintomas são reais, a dor também. Às vezes você faz uma gracinha, né, como a gente costuma fazer com o colega, mas não percebe que aquilo machucou a pessoa, né? E aí você reitera. Eu estava pensando nisso hoje, e eu me lembrei de quando menina, lá em Santa Luzia, município de Canavieiras, onde eu fui criada, tinha um rapaz que ele tinha um problema na perna, deve ter tido paralisia infantil, não sei, naquela época. E eu nunca soube o nome do rapaz, porque todos em Santa Luzia conheciam o rapaz como Capenga. E ele interiorizou, porque eu acho que se chamasse o nome dele, ele não ia perceber que era ele. Não é? Então, você termina, para afastar a dor, você termina interiorizando e vivendo aquilo. Não é isso que a gente quer, não é? Aí temos humilhação na frente dos colegas, críticas constantes e sem fundamento, medo, aí vem o isolamento e exaustão, tristeza, perda da autoestima, insônia, cansaço, dificuldade de concentração, medo de trabalhar, dores de cabeça no corpo, falta de apetite e desânimo, que leva, logicamente, ao burnout e à depressão. E, em consequência, ao afastamento. E talvez também, em casos mais graves, à aposentadoria precoce. Né? Perdemos pessoas importantes por conta dessas situações. O assédio, eu aqui falo o que se trata, né? Constitui uma das mais graves violações à dignidade humana nas relações profissionais, sendo reconhecido não apenas como um problema ético, mas também como um risco à saúde mental e à organização do trabalho. No Brasil, esse fenômeno passou a ser enfrentado de forma mais estruturada por meio de normas como as do Conselho Nacional de Justiça, com destaque para as resoluções 351/2020, 518/2023 e 538/2023, além das diretrizes da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, alterada pela portaria TEM 765, de 15 de maio de 2025. A discriminação, aí você diz assim, assédio e discriminação é a mesma coisa? Parece, mas não é. Né? Compreende toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça,
etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião pública, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade, expressão de gênero ou qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade. Aí eu venho e falo sobre o direito, né, direitos humanos fundamentais, o direito da igualdade que está previsto e assegurado pela nossa Constituição. Dos direitos e liberdades fundamentais, eu faço o que quero. Eu não sou obrigada a ser, né, do jeito que você é. Eu sou do meu jeito. E você, eu respeito o seu jeito, você respeite o meu. Nos campos econômico, social, cultural, laboral, em qualquer campo da vida pública, abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. E aqui eu volto para o assédio, porque a gente fala aqui mais amplamente no assédio moral. Por quê? Porque quando mais ocorre, o tipo de assédio que mais ocorre é o moral, mas também temos o assédio sexual. E esse muito mais grave em termos, não é, de alcance, de prejuízo à saúde mental, porque assim, olha, se você sair comigo hoje, amanhã eu te dou um cargo melhor. Quer dizer, uma violação à sua independência como mulher, como homem, independência de escolha de com quem sair, com quem se relacionar, e também um problema que você não sabe nem como resolver. Vai falar para quem? Quem você vai procurar para dizer? Se vem de um colega do mesmo nível, se esse assédio é um assédio horizontal entre colegas, você pode dizer, sai para lá, vai, me larga, sai dessa, me respeita, sujeito. Mas se vem de um chefe, não é? Se vem do gestor, o que é que você vai fazer? Você vai impactar e ver o que vai fazer. Porque certamente, se você não for, alguma coisa realmente pode acontecer. Você pode perder o cargo, não é? Enfim. Aí eu trago aqui a resolução, não vou ler porque nós já estamos conversando sobre isso, a resolução 351 de 2020, que foi a que realmente, né, startou o olhar do judiciário para a situação de assédio dentro do ambiente de trabalho. Depois veio a 518 de 2023, que melhorou, né, definiu o assédio moral, sexual, organizacional e os atos discriminatórios, e meio que deu assim, um norteamento para que os tribunais fizessem suas próprias resoluções, né, que nós temos a resolução número 9 de 2025 do Tribunal de Justiça da Bahia, que é quase um livro de tanta abrangência. Ela abrange muitas situações. As principais mudanças e orientações da Resolução 518 foi a definição de assédio moral organizacional, porque sim, também temos o assédio organizacional. O Poder Judiciário e tantos entes públicos, né, enfim, criam algumas formas, algumas estratégias de obtenção de metas, não é? E impõem ou querem impor ao corpo de servidores, de magistrados e de colaboradores, situações e trabalhos que eles fogem da normalidade. Então, para quê? E aí eu digo sempre, o maior assediador do judiciário hoje é o CNJ. Porque o CNJ, de lá de cima, o CNJ não tem meta. Aí fica de lá, cria umas metas que ninguém, não dá para entender, agora criou uma regra, aí, sei lá o quê, e já foi aprovada aqui, para o Tribunal da Bahia e certamente os outros, contribuírem com 1% da receita para o CNJ. Ótimo! Nós estamos aqui numa situação de lutas, com deficiência enorme de servidores. Eu tive Vitória da Conquista, fiz uma reunião lá com os oficiais de justiça e com a Central de Mandados e com o juiz diretor do foro. Eles precisam de 10 oficiais porque estão todos doentes. Não aguentam mais de tanto trabalho. É plantão, é júri,
uma extensão enorme do município para cumprir mandado, subir e descer, mas não. Aí eu falei com o presidente, disse, presidente, eu gostaria de falar com o senhor sobre Vitória da Conquista. Já sei o que é que você quer. Eu digo, mas claro, eu quero pedir. O que é que você quer? Eu disse, quero 10 oficiais de justiça e Vitória da Conquista. Ele disse, lhe dou um. Eu disse, 10% do que eu estou lhe pedindo, um? Não, pelo amor de Deus, presidente. Então vamos ver se vou nomear um e depois nomeio mais um. Eu digo, sim, faltam 8. Né? Ele, Nati, e o dinheiro está onde? Onde é que eu vou achar orçamento? Vou lá dizer a ele. O orçamento está tão folgado que você vai dar, o Tribunal da Bahia vai dar 1% da sua renda para o CNJ. Bonito isso. Ações de capacitação. E aí o que é que a gente tem feito? Ontem mesmo eu não vi para a abertura, falei com o Anderson, porque eu própria tomando palestra sobre capacitação na comissão de assédio. Porque nós precisamos, e vocês que estão aqui, que saiam daqui com essa ideia, né? Leva a ideia de, olha, existe uma resolução e vocês podem olhar, eu trouxe algumas revistas aqui também, que é bem mais fácil de você entender, e isso a gente vai multiplicando para que as pessoas tenham conhecimento e possam defender seus próprios direitos. Né? Justiça restaurativa, como eu já falei, monitoramento, que a gente fica olhando também as notícias que surgem, a gente vai procurando dentro das secretarias do tribunal, dentro de todos esses órgãos do tribunal, a gente está sempre atento. Já fizemos visitas técnicas em Simões Filho, e a intenção, mas aí não tem orçamento, né, é que nós pudéssemos, pelo menos nessas cidades circunvizinhas, aqui em Salvador Próximo, nós pudéssemos ir fazer visitas técnicas para que a gente falasse sobre o assédio, mas enfim. A atuação das comissões, e aqui nós vamos. A resolução 538 de 2023, aí vem de novo, né, falando sobre o assédio, e traz, aqui é importante que a gente fale, que ela alterou o artigo 39 do Código de Ética da Magistratura, que passou a viger com a seguinte redação. O artigo 2º passa a seguinte. É atentatório à dignidade do cargo nosso, qualquer ato ou comportamento do magistrado, no exercício profissional ou em razão dele, que configure assédio moral, sexual ou implique discriminação injusta ou arbitrária. Eu sei que alguns colegas parece que não acompanharam ainda, não leram, né? Não viram isso. Isso não é de hoje. Nós temos regras de conduta no Código de Bangalore, nós temos o Código de Ética da Magistratura Brasileira, mas parece que passa ao largo. Porque não é porque eu conheço colegas que são assediadores. Eu conheço. Eu digo, rapaz, se não, meu. Mas, enfim, né, a gente não muda assim. Né? Enfim. Agora, engraçado, porque você acha assim, o assediador é aquele juiz fechado, que dá bronca, que não sei o que existe. Não, o assediador. Eu disse, gente, eu era assediador e não sabia, eu própria. Eu comigo mesmo. Porque o assediador pode ter a cara de amiguinho, ser seu amiguinho e dizer assim, fulana, você vai ficar hoje até às 20 horas aqui comigo, porque eu tenho uma... Pode botar um pouquinho. Beba quente. Mas se você abrir, eu lhe agradeço. Eu tenho uma assessora. A minha assessora, ela saiu da faculdade e foi ser minha assessora. Está comigo há 13 anos. O nome dela é Iris Lino. E no curso da vida, ela perdeu os pais de uma forma muito, muito drástica. O pai morreu, 40 minutos depois, a mãe, que não tinha nada, veio a óbito. Essa menina ficou completamente perdida. Os pais moravam em Bonfim e ela aqui fez a faculdade, passou no concurso e veio trabalhar comigo. Eu peguei e levei ela para casa. Vai ficar comigo até você
ter condição de. E ela morou quase 1 ano comigo. Então, isso criou uma relação de mãe. Ela dizia, eu sou a mãe dela do coração, né? Criou uma relação de amor, enfim. Então, quando eu estou trabalhando, porque nós temos isso, provavelmente vocês também, no sábado não tem nada para fazer, vou trabalhar. Aí entro no computador, trabalho. Oi, Irilino, isso aqui, é o Doc. Não. Quer dizer, euzinha, assediadora. Aí ela diz, Doc, eu também fico lhe assediando. Pois é, assédio. O assédio aqui. Mas eu falo, isso é brincadeira por conta da minha relação de mãe para filha realmente com ela. Mas eu sei que tem casos de você, às vezes, fulano, você fica aqui comigo hoje, que eu tenho de terminar, é uma coisa. Agora, você fazer disso, né? Uma rotina, tirar a pessoa do seu descanso, não. Também não tanto. Impor, então, aqui a norma regulamentadora, isso vem mais, porque também o Brasil, né, não só o judiciário, mas o Estado brasileiro como um todo, tomou realmente conhecimento de que todos estão passando nós estamos passando por uma situação de assédio, e também para os outros órgãos e etc., o Ministério do Trabalho e do Emprego criou essa norma regulamentadora que vai dizer, mais ou menos, lá em algum momento, que deve se cuidar da saúde mental dos funcionários e etc. Então, sob pena de, e aí impõe penalidades. Aí eu digo, foco em saúde mental, gerenciamento de riscos ocupacionais, gestão proativa, PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos atualizado, período de adaptação que é dado às empresas e ao próprio poder público e consequências que pode trazer isso aí. Então, o que nós estamos vendo, e o que eu tenho visto, e também temos aqui essa lei, é que, ao final, o Estado brasileiro, e aqui eu compreendo também as empresas privadas, perceberam um grande problema que tem em mãos, né? Quando eu falar lá sobre a estatística, vocês vão tomar um susto. Mas é isso aqui, combate ao assédio. A lei determina que a CIPAS, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, adote medidas de prevenção e combate ao assédio sexual e outras formas de violência do trabalho. Então, busca aqui essa lei, ela busca, né, colocar a mulher no ambiente, nas relações de trabalho, com alguns benefícios próprios da condição de mulher. Não é? Porque nós temos filhos, nós temos casa e etc. Enfim, a lei veio assegurar mais direitos às mulheres. Aí nós vamos agora para os dados estatísticos. No Brasil, em 2025, registrou um volume significativo de ações trabalhistas relacionadas ao assédio moral. 142.828 novas ações por assédio moral na Justiça do Trabalho. Então, isso aí abrange, obviamente, os empregados da CLT, não é? Não somos nós que somos estatutários. Se fossem, imagina, eu ia dobrar. Né? Contexto dos dados, esse número representa um aumento de 22% em relação a 24%. O crescimento está associado principalmente a maior conscientização dos trabalhadores sobre seus direitos, fortalecimento de canais de denúncia, maior visibilidade do tema no debate público. Em 2023 foram 91 mil ações, em 2024 116, em 2025 142. Então, daí a importância de palestras como essa, de fala como estas, né? Que as pessoas começam a perceber que elas têm o direito e que ela pode ir buscar esses direitos. Não é só saber e ficar conformado. Eu sei, ele está fazendo isso, mas, enfim, se eu for reclamar, eu vou perder meu cargo, vai ser pior, melhor ficar. Não é? Tem isso da gente, né? Vamos deixar e vai. E ali você vai, descendo, quando você que chegou no seu ambiente de trabalho, com vontade de trabalhar todo, daqui a pouco você olha, a pessoa está, meu Deus, né? E olha o peso disso. E isso reflete na sua vida.
como um todo. Porque nós passamos um terço do nosso dia no ambiente de trabalho. Quando a gente volta para casa, a gente leva. Olha para isso, gente. Em 2025, o Brasil registrou cerca de 546 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Isso representa um recorde histórico, com crescimento de 15% em relação ao ano anterior. No total, houve aproximadamente 4 milhões de afastamentos por doença, sendo a saúde mental uma das principais causas. Foi assédio só? Não. Mas, com certeza, um número significativo nesse percentual decorreu daí. O assédio moral é reconhecido como um dos principais fatores psicossociais que levam ao adoecimento mental no trabalho. Aí, quais as causas? Ansiedade, depressão, síndrome de burnout, afastamento prolongado e, obviamente, em alguns casos, a aposentadoria por doença. Porque a pessoa não olha, então vai fazer o seguinte, você vai sair desse setor e você vai para o outro setor. Não adianta. Não adianta, a pessoa está doente. Não adianta. Eu já aqui na comissão, eu já sei de casos que mudou e continua do mesmo jeito. Estudo e análise indicam que o aumento dos afastamentos está ligado a fatores como pressão excessiva, é o chefe que quer, faça agora, bora, cadê? Estou precisando, e cadê? E aí também esse chefe lá atrás já está recebendo as ordens, né? Aí vem de cima para baixo, né? O assédio, às vezes até organizacional mesmo, porque nós tivemos uma visita, fizemos uma visita técnica no setor que eu fiquei até espantada, porque era um setor muito grande, e o gestor disse, doutor, eu pratico assédio mesmo. Eu me reconheço como assediador, porque eu não sei fazer, quem sabe fazer são os técnicos do setor. Eu estou aqui gerenciando. Quando me cobram, domingo, sábado, eu tenho de recorrer a um deles. Aí eu disse, ótimo, vem cá. Eu aí acho que você está certo, né? Deve recorrer a quem conhece do assunto. Mas não existe um plantão. Ele disse, tem um plantão. Então, quem está no plantão, já tem, né? Mas tem casos, doutora, que o plantão, porque quem fica no plantão são terceirizados, que é apenas para dar suporte, né? Mas casos mais graves mesmo, quando me liga, eu tenho de procurar um dos técnicos e tal. Eu digo, vem cá, e você depois manda dizer que esse técnico trabalhou, seu celular caiu, meu bem, que esse técnico trabalhou domingo, trabalhou segunda, você faz um comunicado para ele ganhar hora extra? Ah, não. Para você dar uma folga? Ah, não. Eu digo, então você realmente está assediando, porque tem de ter uma contraprestação. E o tribunal tem de ver isso. E eu fiquei até de fazer isso, indo procurar o magistrado, o desembargador, que é responsável pelo setor, para se criar essa possibilidade. Tudo bem. Aí um dos rapazes que estava lá disse, doutora, ele fala, eu sou mais procurado, e eu faço, porque fico com pena dele. Você imagina? A pessoa fica com pena do rapaz, do que era o gestor, e fazia, mas não é? E aí, cria... Gente, eu fico falando demais, vocês me deem aí... Cadê os 5 minutos? Já deu? Já estou acabando. Então, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, já falamos. Pronto. Então, aqui já estou terminando mesmo. A comissão de enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e outras formas de discriminação, primeiro e segundo graus, texto normativo do Judiciário Baiano é o decreto 873 de 2020, que veio exatamente a partir da resolução do CNJ, né, de 2020. Depois,
ele instituiu a Comissão de Combate ao Assédio nos termos do artigo 15 da Resolução CNJ 351, de 28 de outubro de 2020, o 2014, de 9 de março de 2022, que alterou o decreto para instituir a Comissão de Enfrentamento ao Assédio de todas as formas de discriminação para o primeiro e segundo graus, porque só tinha para o segundo grau a primeira. Nesse decreto incluiu a primeiro grau, e a Resolução 9 de 2025, que eu convido a todos a uma leitura, porque reflete todo o nosso trabalho. Tem mais coisa aqui. Aqui. A resolução aqui, reafirma os conceitos de assédio moral, organizacional, sexual, discriminação. Aí está aqui a partir de princípios como a dignidade da pessoa humana, não discriminação e respeito à diversidade e à saúde, o valor social do trabalho, a segurança no trabalho, tem 2 As ali, preceitos constitucionalmente garantidos no artigo 1º, 3 e 4, artigo 3º, 4, artigo 6º, 7º, 22 e 39, parágrafo 3º, artigo 70 da Constituição Federal, passando pelo encaminhamento da notícia de assédio, com respeito ao sigilo, até a criação de acolhimento em situação de assédio e ou discriminação. É extremamente abrangente, a resolução por si só traz em seu corpo normativo todas as orientações que o opressor e a vítima podem se valer para, de um lado, entender-se assediador, porque às vezes ele realmente não se vê como. Ele quer o resultado, ele está alucinado, o CNJ está lá. E ele está aqui na ponta, olha, aqui no meio e vocês na ponta. Então alguém tem de pagar por isso. Não é? E do outro lado, a pessoa entender-se como vítima. Porque às vezes a pessoa não se entende como vítima, ela acha que aquilo é dever dela, que ela tem de trabalhar fora do horário de trabalho, sábado, domingo e feriado, porque ela é funcionária do tribunal. Sim, mas tudo... Né? Não é? Mas tudo tem limite. E o limite é isso aqui, gente, ó. Saúde mental. Do funcionamento das comissões, aí eu falo. Eu presido a comissão de 1º grau e a desembargadora Joanice, a comissão de 2º grau. As 2 comissões do TJ, embora possuam composição própria, cada um tem a sua composição, quem é que funciona aí, né? Trabalham conjuntamente para melhor aproveitamento dos recursos humanos e tecnológicos disponibilizados, funcionando na sala. Esse 333, olha para isso, não é essa sala não, viu? Foi o que eu coloquei só para... Mas na cartilha tem, do Tribunal de Justiça da Bahia. A composição é paritária, com servidores das comissões, magistrados, estagiários de pós-graduação em Direito, Assistência Social e Psicologia e representantes de classe. Então, o Simpojude tem seu representante, que eu creio seja Moisés. Você mudou? Agora você? Pronto, mas você não teve nenhuma reunião com a gente ainda. Tá. Pronto, certo. Então, é fundamental a participação, porque vocês trazem, né, as dores, né, os ambientes nocivos. Olha, tal lugar está assim. E a gente, sabe aquela coisa de vamos fazer uma visita técnica aleatória. Mentira, que às vezes nem é aleatória. Mas como a gente não quer divulgar que alguém dali, daquele ambiente, veio até a comissão, então algumas são, realmente a gente vai e faz, mas outras, por trás da visita, tem uma notícia de assédio. Você vai ver isso, Anderson. As notícias de assédio ou discriminação são tratadas com respeito e mantido sigilo absoluto. Ninguém sabe. Por isso aí. Mas aí eu já tenho aqui um dado importante para vocês. Tanto pode ser feita de modo presencial, como por e-mail ou telefone. São realizadas reuniões periódicas entre nós, os membros, que temos juízes também, da presidência, que sou eu, no caso, e juízes indicados pela MAB também, para que a gente tenha um corpo bem eclético. Tem funcionado muito bem. São realizadas reuniões periódicas para discussão de casos e estratégias a serem adotadas. Recebida a notícia de assédio, a vítima pode pretender apenas dar conhecimento à comissão, como pedir providência junto à corregedoria.
Nós temos na comissão uma psicóloga, acho que mais à frente falo um pouco sobre isso, e temos um estudante de pós-graduação, na verdade, já são formados, né, em assistência social, em psicologia, em direito, são estagiários de pós-graduação que fazem esse atendimento inicial, acolhem, ouvem o caso, e aí é submetido ao grupo para a gente ver como fazer. Há pessoas, às vezes, dizem, olha, gente, eu só vim aqui desabafar. Eu vim falar que eu não estou bem no ambiente de trabalho, mas eu acho que sou eu própria que não estou bem. Aí vamos ouvir para entender, não é? O que é que essa pessoa está pensando, pelo que ela está passando. E aí nós temos a possibilidade de cuidarmos nós próprios, né? Com esse atendimento psicológico, atendimento jurídico, a gente conversa, olha, a resolução diz isso, você, se precisar, faça isso, vá para o centro médico do tribunal que tem psicólogo, comece a fazer terapia, porque você pode também... Porque também fatores externos ao trabalho podem influenciar no dia a dia da pessoa, né? Às vezes morreu um parente, o filho está doente, o marido está numa situação, você também traz isso para casa. Então, relatou isso, a gente já vai dar esse acolhimento. O tribunal tem condição, sim, de fazer esse trabalho. Ou então ela vai dizer assim, olha, é um caso grave, eu quero que sejam tomadas providências, e aí a gente faz esse processo de acolhimento e mais a comunicação do caso à corregedoria. A gente faz um expediente assinado pela desembargadora e por mim, normalmente a gente faz sempre juntas, e fazemos o encaminhamento, e aí a corregedoria vai verificar se é caso ou não de instauração de sindicância e, posteriormente, de PAD. E também, se ficar configurado, eu digo sempre o seguinte, olha, nós somos magistrados, temos o dever legal de levar o caso à autoridade competente em se tratando de crime. Em caso de assédio sexual, nós facilitamos, digamos, o encaminhamento dessa pessoa à delegacia para o registro de um boletim de ocorrência, e aí a situação, a gente faz o encaminhamento para a corregedoria, mas também a vítima, ela vai ser encaminhada para registrar a denúncia, porque é um crime de ação penal pública e nós não temos, a não ser que ela diga, não quero, aí a gente vai ver o que fazer, porque, olha, se você narrou aqui que seu chefe lhe estuprou, que seu chefe lhe pegou sem que você quisesse, enfim, porque hoje o estupro não é mais só a conjunção carnal, é outra coisa que eu quero falar com vocês. Como eu disse no início da fala, eu sou secretária da Secretaria de Direitos Humanos, da AMB, e eu estou com um projeto de programa contra o abuso sexual de criança e adolescente no ambiente intrafamiliar. Eu atuo já há 10 anos no Tribunal de Justiça como desembargadora na área criminal. Estou lá, inclusive, agora substituindo o desembargador Ezerval. E eu tive de fazer terapia, estou fazendo terapia, dos casos de estupro de vulneráveis dentro de casa. Gente, eu disse, não, a gente vai ter que tomar uma providência. O Tribunal de Justiça aqui, ele criou o projeto Protege, lá na gestão da desembargadora Cíntia, porque uma das coisas que me chamou, eu já estou saindo, está vendo, é terrível. Posso, né? De 2020 a agosto de 2025, nós tivemos 16 mil e pouco, e alguns casos de processo de estupro de vulneráveis. Imagina! Sabe quantos processos foram julgados nesse período? Não. 5 mil e pouco. Tínhamos um déficit de 12 mil processos. O que acontece nesses casos? A criança ela é estuprada, digamos, aos 9 anos. Leva o fato à delegacia, se faz
né, inquérito, toda aquela coisa, e etc., e vem. E 10 anos depois, essa mocinha, ela é chamada para depor judicialmente. A mocinha já está na faculdade, a mocinha já casou, tem um relacionamento, tem seu filho. A mocinha quer saber de voltar. Aí vem a revitimização, a dizer, pelaquilo, ela já não superou, não, mas já sobreviveu àquele dano. Então ela diz assim, não lembro disso não. Foi? Não, comigo não. Hoje nós temos a escuta especializada, o depoimento especial, que nós já conseguimos, nós que eu digo o judiciário, é que essa criança seja ouvida uma única vez, essa vítima seja ouvida uma única vez. O delegado, sabendo da situação de estupro de vulnerável, ele pede uma antecipação de prova, e essa criança ou adolescente, ela é ouvida já com uma escuta especial, com psicólogo, etc. E isso já fica nos autos para evitar que ela volte depois a ser revitimizada. Enfim, é outra história que a gente pode... E aí o sindicato, nessa função social, pode fazer esse grande trabalho, capacitando todas vocês, olha aí, as oficiais, cada um já tem um caso, para que a gente consiga levar às pessoas a necessidade de apuração e julgamento dessas pessoas. As penas são poucas, às vezes 15 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e ainda é pouco. Agora foi bom porque despertou em mim sabe? Eu disse, eu vou fazer alguma coisa para essas crianças, e pedi lá, eu quero ficar, porque eu vou fazer em nível nacional. Eu vou levar para todo mundo, já tenho parceiro, já tenho psicólogo que sabe qual os traumas causados, o que isso. Mas, enfim, isso é papo para outra palestra, viu? Vamos lá. Aí não precisa ser nada disso, a gente faz no próprio tribunal, a gente fala sobre isso, no tribunal que a gente não tem onde. A gente faz, minha filha, por videoconferência. Quem puder, vem, senão a gente faz por videoconferência. Combinado. Do funcionamento, aí vem aqui, diante da identificação do ambiente e do provável assediador, a comissão faz visita técnica para esclarecer sobre a responsabilidade de cada um no ambiente de trabalho, deixando clara a possibilidade de encaminhamento do caso à corregedoria, ou procurando despertar no assediador a prática assediosa, porquanto, por vezes, sequer tem percepção de que esteja atingindo direitos do outro. Existem casos em que o assediador também vem passando por pressão dos seus superiores, e aí mostramos que também a instituição pode estar praticando o assédio organizacional ou institucional. Muitos são os casos e nos deparamos, às vezes, com assédio horizontal entre pessoas da mesma categoria de trabalho, outras vezes com vertical, do chefe para o servidor, do servidor para o chefe, entre pessoas com cargo de gestão e comandados, sendo variadas as formas de assédio e discriminação relatadas e encontradas. Temos pessoas capacitadas nas equipes e contamos com a psicóloga que tem atuação reconhecida em justiça restaurativa, que é a doutora Cristina Goulart, que eu acabei de falar, que também se coloca à disposição para falar com vocês quando precisar, juntamente com a desembargadora Joanice. Formulamos encaminhamentos no sentido de trazer a necessária paz e respeito às diferenças entre pessoas no seu ambiente de trabalho. Aqui, registre as suas denúncias. O que acontece? Quando tivemos uma situação que nós tivemos conhecimento até depois, de 2 colegas de trabalho que foram aos tapas. Né? Entraram, eles estavam tão... que brigaram mesmo, foi preciso serem apartados, etc. Então, isso já foge mesmo, né, ao assédio. É uma questão ali, né? Já. Nós tivemos um caso agora, que eu também estou já concluindo, o seguinte, é a relotação. Né? A pessoa está naquele ambiente de trabalho, ela se sente assediada por um colega, ou pelo próprio chefe, ou por todos os colegas. Tivemos já um caso desse, que a moça ela saiu de um ambiente, foi para o outro para, né, readaptação. E lá, quando ela chegou...
as pessoas já sabiam que ela tinha tido problema lá, e aí todo mundo se fechou, né? Se fechou contra ela. Foi um assédio grupal sem tamanho, sem tamanho. Nós fomos lá, falamos, e uma pessoa disse, não, se for assim, eu sou realmente assediadora, é porque ela veio de lá, ela quer... Como? Né? O que nós fizemos, chamamos o chefe, o gestor, e falamos a ele. Ele disse, olha, doutora, nós temos uma solução bem interessante para o senhor. Ela é uma boa servidora, doutora, excelente servidora. Trabalha, faz tudo direitinho, mas ela está realmente, não tem condição de trabalho. Quer uma sugestão para resolver o problema? Dela, teletrabalho. Fica em home office. Pronto. Resolvemos assim. Preservamos, porque se ela, como já a fama, né? A má fama, né? Não é? Não é, minha filha, rotulada. Então, se qualquer ambiente que ela fosse, seria a mesma coisa. Aconteceu a mesma situação com outro caso que eu também estou resolvendo. A menina, no ambiente, ela tem um problema de surdez, e ali no ambiente ela não ouve, a pessoa não ouve bem, fica nervosa, enfim, e tal, e aí pediu para sair e tal. Conseguimos, ela também procurou, viu um lugar onde poderia ficar, em trabalho remoto. Eu entrei em contato com a magistrada, se ela aceitava. Primeiro, se a magistrada onde ela estava concordava, concordo na artigo, sim, claro. Liguei para outra, concordo na artigo, sim, claro. Já estamos em trâmite, fizemos ontem o ofício à presidência para que ela seja colocada em outra comarca, trabalhando remotamente. Então, são várias as possibilidades, né? Do assediado. E o assediador, porque ele sabendo que no tribunal está remanejando e tudo, eles vão continuar. Eles também têm que ser bonitos, não sei como, mas tem que parar essa assediação aí, porque se deixar... A primeira penalidade é ele ser convocado para participar dos cursos que a comissão faz. Então, estão todos lá bonitinhos participando dos cursos. Então, quando ele recebe, ele já sabe alguma coisa aconteceu. Ai, meu Deus. Tá? Então, nós temos os cursos de capacitação, tá? Mas sabe por que é mais... Não, olha, já teve um caso que era muito grave e que a desembargadora atuou de uma forma que o assediador, ele pediu exoneração. Entendeu? Então, quando a gente consegue fazer dessa forma, porque a pessoa está... São vários os motivos, né? Mas ele pediu. E aí, quando a pessoa vai, o assediado, ele quer se ver livre do problema. E ele diz, eu não quero nem que ele saiba. Mas a gente aí já fica de olho, já chama para o curso. E se vier alguma outra, aí a gente vai ter realmente de encaminhar a corregedoria e pedir uma providência contra ele. Isso é fato. O importante disso tudo, gente, é que as comissões funcionam e funcionam mesmo. Tá? A gente tem feito... Eu digo, ai meu Deus do céu, o que é meu Pai eterno? Já não basta tanto trabalho, porque também eu fui designada pelo presidente, e aí também vocês podem falar isso na ouvidoria. A ouvidoria é obrigada também, na resolução, fala sobre a ouvidoria, que pode ser, e o CEAV, que é Centro de Atendimento a Vítimas de Crimes e Atos Infracionais. Eu sou a coordenadora desse centro também. Então, eu tanto posso ouvir como coordenadora do centro, como lá da comissão, e a gente está sempre muito à disposição. Agora, em 2026, eu até coloquei, porque não estava aqui na minha palestra, o CNJ deliberou, deixa eu ver aqui, se eu consigo,
que não pode, a pessoa que denuncia, isso foi muito importante, tá? Não pode sofrer nenhum tipo de retaliação. Deixa eu ler aqui para vocês. É vedado qualquer forma de... artigo 21 da resolução, aquela lá de trás, da primeira do CNJ, que vai tendo as alterações, né, a matriz é a primeira resolução. É vedada qualquer forma de retaliação contra a pessoa noticiante, a vítima, a testemunha, indivíduo que de boa fé relate, testemunhe ou colabore na apuração de condutas abrangidas por esta resolução. É a resolução 671, de 9 de fevereiro de 2026. Considera-se retaliação, para fins deste artigo, todo ato administrativo ou conduta funcional, informal, ainda que se revista de aparente legalidade, cuja motivação seja a represália contra a pessoa de forma regular, direito, dever ou garantia funcional, caracterizando desvio de finalidade e afronta aos princípios da administração pública. Então, quais? Ato de exoneração, incomissão, dispensa de função, a remoção ou transferência, a instauração de processo administrativo, enfim. Então, aqui, a resolução, ela protege a vítima para que ela não venha a sofrer, né, por qualquer ato da administração, né, uma penalidade por ter denunciado. É isso. Se tiverem perguntas, estou aqui. Eu acho que eu já passei do tempo. Hein? Já fez todas, né? A comissão. A comissão. Não deixa de ser. A comissão. Não perde, não perde. Não é? É servidor público. Não, pode sim. Pode recorrer à comissão. Oi. Quero agradecer inicialmente a palestra de Vossa Excelência, que foi, para mim, deveras importante. Eu estava dizendo que, enquanto advogado do Simpojude, já há 20 anos, já tive a oportunidade de viajar por esses interiores aí, em todos os lugares, e já me deparei, doutora, com diversos problemas de assédio, tanto no sentido horizontal, mas também no sentido vertical, não é? Mas a minha pergunta não é sobre isso, era só um registro que eu queria fazer sobre o assunto. A minha pergunta é como a senhora encara, como a senhora percebe o jusvariante, ou seja, o poder que tem o empregador na iniciativa privada e o gestor na iniciativa pública e a constatação do assédio moral. Porque o empregador, efetivamente, tem o poder de conduzir a relação de trabalho, modificar a relação de trabalho em alguns aspectos, assim como também o juiz, na sua comarca, na sua vara, ele pode fazer alterações às condições de trabalho do servidor. A minha indagação é quanto e como fica configurado, quando nasce efetivamente, de um lado, o jusvariante e, do outro lado, o assédio moral. Variar, de alterar as condições de trabalho do empregado, tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada. Da revistinha, e lógico que eu posso fazer, vou
falar sobre isso. Daqui a pouco vai estar aqui 1h da tarde. Mas a revistinha traz isso aqui. Agora tudo é assédio? Porque nós focamos no assédio, nós não focamos, quer dizer, eu não foquei, numa situação regular de trabalho, né? Onde tudo corre bem, onde não tem, né? Todo mundo respeita todo mundo, as suas diferenças, falei isso, são diferenças, às vezes você não está bem hoje, fulano hoje não está bem, deixa ele quieto lá no cadeiro, né? No outro dia é outro. Quer dizer, quando existe essa cumplicidade, digamos assim, essa confiança um no outro, a confiança de que vai fazer o trabalho bem feito, então nós não temos um problema, nós estamos, né, com a solução, mas aqui vem. Agora tudo é certo? Não. Há casos que se conhecem, há casais que se conhecem no serviço público, aí vem o assédio moral, ou assédio sexual, né? Tá, mas de repente eles rolam uma paquera mesmo e terminam casando, né? Mantendo relações saudáveis e comportamentos adequados no ambiente laboral. Além disso, também é possível que colegas que trabalhem troquem elogios pontuais e respeitosos. Isso aqui o assédio sexual acontece quando se extrapola o limite da moralidade administrativa e quando há algum tipo de constrangimento ou insistência de uma das partes após a negativa da outra. E aí, isso se aplica também ao assédio moral. Por quê? Aí você vai dizer assim, olha aqui, o que é que não é assédio moral? Desavenças e cobranças pontuais. Exigir do servidor que o trabalho seja cumprido, está tudo na revistinha, tá? E essa revistinha vocês podem acessar online. Porque uma coisa importante, vejam como a saúde mental do trabalhador, de nós que trabalhamos, se tornou, diante desses índices, né, alarmantes, de grande importância para o Estado brasileiro, os seus poderes e mesmo as instituições privadas, é que basta uma vez, não precisa que seja reiterado. Mas só fiz uma vez. Uma vez. Tá? Então, independe da reiteração. E aí você vai, o que é que quem vai dizer pra gente que sentiu que foi assediada é a pessoa. Nós só vamos entender qual é o tipo de assédio, qual é o grau de assédio. Não é? Nós, a parte dos psicólogos que fazem esse. Mas assim, o que para mim pode ser assédio, para você pode não ser. Você pode levar na brincadeira. Vai depender muito também do meu estado de espírito. Tem dia que eu estou frio, eu fico brinco. Tem dia que você tem de respeitar o outro. Então, qualquer ação pode ser assédio, se você é assim. O que é que eu recomendo? O que é que eu digo? Nós que somos pessoas maduras, né? Já que somos todos mais de 40 anos. Fulano, por favor, não gostei. Não repita, tá bom? Para com isso. Dê o alerta, né? Fale alguma coisa. Porque, às vezes, o outro está achando. É a história do capenga. Ô capenga! Ele pode achar. Temos um exemplo na comissão, foi dado por uma colega da comissão, que ela disse. Vai Santa Luzia. Pô, nem sei lá. Olha para isso, olha o mundo. Pai, isso. Ô menino, você diga como está o caso dele. Ele é vivo? Olha o mundo como é pequeno. Pode falar. Colegas, minha indagação para a doutora a respeito, eu sei que aqui deve ter mais de 5 ou 6 oficiais de justiça participando. É que no início ela falou bastante que nós, oficiais de justiça, trabalhamos sábados e domingos como estando de plantão. Por exemplo, nós pegamos um plantão na segunda-feira e se encerra no domingo.
ou seja, quase que 8 dias de plantão, à noite, sábados e domingos. Não somos remunerados sábados e domingos, feriados, e também não temos nenhum dia de descanso para compensar esse sábado e domingo. Mas às vezes o juiz fala, mas você não cumpriu nenhum mandato, mas doutor, eu tive que ficar em casa de plantão. Este tema foi tratado lá em Vitória da Conquista. Por quê? Eu, como juíza do segundo grau, meu plantão são de 7 dias. Tá? Aí nós temos de 9 às 13 dias de sábado, domingo, ou de 18 às 23 nos dias de semana. O resto é sobreaviso. Ah, tá. E eu não fico sobreaviso, não é? E eu não fico aqui esperando que surja algum caso de vida ou morte para eu cumprir, não é? Eu vou dormir tranquila, é? Falei lá em revista e vou fazer isso agora que eu vou você falar, que eu vou levar isso, porque diz que na resolução do plantão de primeiro grau e de segundo, que não tratam dos setores, das folgas compensatórias ou do pagamento dessas horas extras. Levarei no caso. De folga, aí lá em conquista eles falou, doutora, nós nem temos direito a folga, né? Passa. Pois é. Inclusive eles pediram, enfim, eu estou com esse expediente de conquista, já vou trabalhar quanto a isso e falar sobre isso no plantão de segundo grau também. Que não é possível, porque nós temos o direito à folga. E vocês não? Mas isso é uma situação que a gente tem de reparar mesmo, não tem condição. No júri também, os oficiais de conquista falaram isso, que começa o júri 9 horas, vai até meia-noite ou outro dia, e pronto, ótimo, outro dia você tem que estar no primeiro mandato. Vamos cuidar. Nos juizados. Eles estão morrendo de trabalhar na coisa dessa situação. Pega o meu telefone com o Anderson e pede, manda para mim no meu zap, que a gente conversa. Obrigada, gente. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Disponha. Agradecemos então a doutora Nardi Weber pela importante reflexão e orientação compartilhada com todos os participantes.